Pois é. Ela tá na liderança, né? Print? Vamos lá. Na apostila 2, pessoal. Na página 132. Professor, Oi. teve uma vez que a professora de Laurana explicou um negócio que não ia mais gravar É assim, ó. as aulas. É assim. Exatamente, tá? Por quê? Ela explicou para vocês por quê? Sim, ela explicou. Qual Porque foi a tem explicação? aluno que só entra, mas ele não assiste a aula. Exato, exatamente. Mas o porquê que eu vou gravar, tá? Eu vou gravar para deixar guardado para mim. Entenderam? Entenderam? Eu vou gravar para deixar guardado para mim. Para mim. Porque daí vai que alguém chega e fala assim: "Ah, não, você não deu a aula", né? Aí eu falo: "Não, pera aí. Dei sim, tá aqui, ó". Entenderam? E Entendi. vocês que estão aqui todos os dias, vocês sabem, porque vocês estão aqui todos os dias comigo, todos os dias que eu digo, os dias que nós temos aula, né? Então, vocês estando aqui, vocês sabem de fato que eu estou dando aula, mas de qualquer forma eu vou ter guardado para mim, né? Tá certo? Beleza. E também você pode usar a aula que você gravou, às vezes, quando a gente tiver alguma dúvida, aí você pega e passa aquela aula pra gente assistir de novo. Não foi muito útil no dia do trabalho e da avaliação nós termos a aula gravada, eu mandar para vocês e falar, ó, no minuto tal, dá uma olhadinha ali e vocês tirarem essa dúvida? Sim. Não foi muito É útil? verdade, eu não consegui entrar. Aí teve os casos de alguns que não conseguiram, né? Uhum. Então vamos lá. Página 132. Nós vamos falar agora. Você não ia corrigir aquela folhinha? Tinha uma folhinha? Tinha. Lista de atividades e pressões algébricas. Só um instante. Só um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. Não, expressões algébricas não é nem do conteúdo de vocês, expressões algébricas. Eu acho que você postou errado. Ué, mas da tá Iônica. aqui. Eu acho que era para outra turma, professor. Que dia que foi publicada essa lista? Ai, eu não lembro. Olha aí, fazendo favor. Semana passada. Se eu não me engano, semana passada. Aí, segunda, eu perguntei se a gente ia corrigir, aí você falou que a gente ia fazer o trabalho. Tá. Eu, na semana passada, o dia que eu mandei uma lista para vocês foi o dia 16. E a lista é lista de atividade abordando ângulos, mas espera aí. Pera. Eu já entendi o que aconteceu, pessoal. Presta atenção. Quando vocês abriram a lista, lá tá assim, lista de atividades e expressões algébricas, né? Tá. Ali não é expressões algébricas, é ângulos, porque de fato o conteúdo que tem ali é o quê? Ângulos, não é? Sim. Não é relacionado a ângulos? Sim. Sim. Então, mas ali no lista de atividades eu escrevi errado. Não é expressões algébricas, é ângulos ali, tá? Desculpa. Eu peguei o cabeçalho do 8º ano para fazer a lista de vocês e acabei deixando expressões algébricas. Mas é ângulo, mas vou corrigir sim.
Fica a correção mais para o final da aula. Deixa eu só explicar esse conteúdo aqui agora, tá? Beleza, Duda? Beleza, tranquilo. Então, mais para o final da aula, a gente corrige aquela listinha lá. Vamos lá, então. Página 132. Retas paralelas e retas concorrentes. Tá. Pessoal, a explicação para isso é rápida e é simples. Quando eu falo que é rápida e é simples, é porque, de fato, é rápida e é simples, tá? Alguém já tem na cabeça, ou já sabe, na verdade, vocês já ouviram, né? Mas o que é uma reta paralela? O que são retas paralelas? Então, por favor, o que são retas São figuras paralelas? retas que ficam paralelas em um lugar plano? Não são figuras, né? No caso, são retas. Tá, mas é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso daí. Opa, agora chegou uma resposta da Ana ali. Paralelas Quando elas não se cruzam. não se cruzam. A Duda disse retas que se cruzam. Então, vamos ver quem que tá certo aí, tá? Vamos lá, ó. São retas que se cruzam? Retas paralelas. Retas paralelas. Ah, só um detalhe, pessoal. Só um detalhe. Quando nós falamos em ponto, o ponto ele é sempre representado por uma letra maiúscula, certo? O ponto é sempre representado por uma letra maiúscula. As retas vão ser sempre representadas por letras minúsculas, tá? Então, eu tenho, por exemplo, essa reta R, vou chamar ela de reta R, e aqui eu vou chamar essa de reta S, tá? Ficou feio esse S, né? Então, eu vou chamar de reta S. Reta R e reta S. O que é essa reta R e reta S? Duas retas distintas que são paralelas. Por que, professor, que elas são paralelas? Retas paralelas não se cruzam. Tá? Retas paralelas não se cruzam. Em lugar nenhum, professor, em lugar nenhum. Porque se eu prolongar isso daqui, ó, infinitamente, e isso daqui infinitamente, ó, tô fazendo aqui, tô riscando a parede aqui, ó, tô indo, tô dando a volta na casa já. Elas não vão se cruzar. Não vai se cruzar, tá? Retas paralelas não se cruzam. Ah, professor. Então, por exemplo, essas duas são retas paralelas? Eu tenho aqui, por exemplo, uma reta T e uma reta B. Elas são paralelas? Por que que elas não são paralelas? Elas não estão se cruzando, ó. Não estão se cruzando. Ah, muito bem, Luiz. Por quê? Porque se eu prolongar elas, ó, prolongar essas retas, ó, elas vão se cruzar em um ponto. Se cruzarem em algum ponto, não são paralelas. Perfeito. Então, nesse caso aqui, elas não são paralelas. E como que eu vou representar retas paralelas? Nesse caso aqui, ó,
Eu não tenho a reta R e a reta S? Eu vou fazer isso aqui, ó. R, 2 barrinhas, S. O que é isso, professor? R, 2 barrinhas, S. A reta R é paralela à reta S, tá? Agora nós vamos falar das retas concorrentes. Isso, pessoal. Eu estou lendo todos os comentários, não estou interferindo porque vocês estão corretos, tá? No que vocês disseram, a Duda, o que a Duda escreveu ali, perfeito, Duda, tá? Agora, o que são retas concorrentes? Se retas paralelas não se cruzam, retas concorrentes eu tenho aqui, por exemplo, a reta R e a reta S, tá? Nesse caso aqui, retas concorrentes se cruzam, tá? As retas concorrentes são as retas que se cruzam. Perfeito, tá? Muito bem. Lembrando que, olha só que interessante, quando as retas são concorrentes, existe a formação do que nelas? Existe a formação do que nelas? Dois ângulos. 2? Não, 4. Existe a formação de ângulos ali, quando essas retas são concorrentes. Ok? Beleza? Então, retas paralelas se cruzam, e isso daqui indica que R é paralela a S. Nesse caso, retas concorrentes, a formação de ângulos, então elas se cruzam. Tudo bem? Tranquilo? pode anotar no caderno? Sim, esses tipos de situações é para ir anotando, sim. É como eu sempre falei, pessoal, cada um aprende de um jeito. Tem gente que tem que ir anotando, então anotem, tá? Ó, agora vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, retas paralelas não se cruzam. Tá aqui. Retas concorrentes se cruzam. Tá. Só que aí nós temos duas situações para as retas se cruzarem. Nós podemos ter, vamos lá, ó, aqui, ó, vamos pegar exemplo. Nós podemos ter uma situação onde elas se cruzam então vou chamar essa aqui de reta Y e essa de reta X. Nós temos essa situação que elas se cruzam e formam o que aqui? Elas se cruzaram e formou o quê? Um ângulo. Tá. Um ângulo, pessoal. Mas que ângulo? Esse aqui está específico, eu estou mostrando. Que ângulo que é esse? Reto. Um ângulo reto. Então, quando elas se cruzarem e formarem um ângulo reto,
nós temos um nome para elas, tá? Nós temos um nome para elas. Elas serão perpendiculares, tá? Então, aqui, ó. Perpendiculares. Essas retas são perpendiculares. Por quê? No momento em que elas se cruzaram, formou o ângulo de 90 graus. Retas perpendiculares. Como que nós vamos indicar isso? Nós vamos indicar aqui Y é perpendicular a X. Dessa maneira aqui, ó. Esse desenho, tipo um T de ponta cabeça, tá? Então, Y é perpendicular a X. Ô, professor, então, tipo, sempre que tiver essa situação delas se cruzarem e tal, tem que, tipo, fazer a letrinha que tiver em cada negocinho, tem que fazer esse negócio aí. Y é perpendicular a X. Não, aqui você entenda o seguinte, o exercício, ele vai te dar um problema, ele vai escrever isso para você. Aí você vai entender que se ele não der esse desenho aqui, ó, esse desenho do ângulo, mas ele der essa fala aqui para você, você sabe que aqui tem quantos graus? 90 graus. Então, tem que duas retas se cruzarem e formarem um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares, tá? Agora, se elas se cruzarem e formou ângulos. Então, ó, ângulos diferente de 90. Ó, ângulos diferente de 90 graus. Elas são chamadas de serão chamadas de oblíquas, tá? Professor, Oi. como que se representa retas concorrentes do exemplo que você fez lá em cima? Sem ser perpendiculares e oblíquas. Como que se representa? Não entendi. Fala de novo. Como que se representa aquelas retas concorrentes sem ser perpendiculares? Tá, presta atenção. Essa daqui formou um ângulo de 90 graus? Não. Não. Então, ela não é perpendicular, certo? Sim. Ela vai ser o quê? Oblíqua. Oblíqua. Isso. Para oblíqua, não tem um desenho para representar. Perceba que o desenho para representar, nós temos quando as retas são paralelas e quando elas são perpendiculares. É quando nós temos um desenho para representar. Tá? Aqui é duas barrinhas e aqui é um T de ponta cabeça. Tá? Por que isso, professor? São só maneiras para representar alguns tipos, tá? É assim que funciona. São só situações que criaram para representar. Então, quer dizer, eu não preciso criar um para representar uma reta oblíqua. Por quê? Porque eu sei que essa reta ou é perpendicular ou ela é oblíqua. Se tiver esse desenho, ela é perpendicular. Se não tiver o desenho, ela vai ser o quê? Oblíqua. Entendeu? Então, por isso que eu não preciso das duas, de duas formas aqui. Só um. Porque se tem, se não tem, é o outro. Tá? Lembrando que eu estou dando um exemplo assim, mas esse exemplo, essas retas podem ser assim, tá? Ó, desde que elas se cruzem, perfeito, tá? Não vou apagar, não. Desde que elas se cruzem, elas são concorrentes. Independente o jeito, elas são concorrentes.
tá? Formou um ângulo de 90 graus perpendicular. Diferente de 90, oblíqua. Vai, copia aí rapidinho. Essa primeira aqui eu posso apagar, das paralelas eu posso. Pode. Pode, Ana? Tá. Pronto? Não. Ana Clara. Ana Júlia. Ana Lívia. Faltou. Beatriz. Camila. Camila. Estou aqui, Camila. Mas fala quem é o nome. Por exemplo, Camila Santana, né? Eduarda, Eduardo e Eduardo. Eu vi que a Ana Lívia entrou. A Duda. Eduardo. E o outro Eduardo, tá por aí? Eduardo Vinícius. Tá ali. Elisa tá ali. O pessoal que já sabe, já tá percebendo que eu tô fazendo a chamada, já deixa o presente escrito. Já deixa o presente escrito, que a hora que eu perguntar, você já manda. Tá? Emanuele, Enzo. Manu tá ali, Enzo tá ali. Gabriele, Gustavo Bren. Gabriele ali, Gustavo Bren. Gustavo Bren não tá hoje. Hoje o Gustavo Bren não tá. Professora Ana Lívia entrou. Eu vi. Tá bom. Gustavo Minoro. Isabela, Júlia Maria. Gustavo Minoro, Isabela, Júlia Maria. Cauane e Laura. Sim. Letícia. A Letícia e o Rafael estão juntos, eu já vi que foi mandado ali, né? Luiz Antônio, Luísa e Miguel. Miguel tá ali. Luiz Antônio tá ali. E a Luísa? Luísa. Nicole, Pedro e Pedro. Presente. Quem que falou presente?
Eu não conheço a voz de vocês por aqui. A Luísa não tá, né? A Luísa não respondeu. O Rafael tá junto com a Letícia ali. Rafael Verdério, Ricardo e Yudi. Rafael Verdério e Ricardo. Beleza, show de bola. Vamos que vamos, então. 27 pessoas. Show. Vamos lá. Pega a visão aqui, ó. Quantas retas eu tenho aqui? Quantas retas eu tenho nesse exemplo? Quantas retas eu tenho nesse exemplo? 6. Beleza. Eu tenho a reta A, a reta B, reta C, D, E e F. Beleza. Eu tenho, então, 6 retas aqui. Eu quero que vocês falem para mim agora quais são as paralelas. E F. Empatou? Vamos ganhar, vamos ganhar. Quem falou aí? E F? E F. Pedro. Então, E, paralelo a F. Não, B, falei errado. É B. B e quem? B, o Pedro Augusto tá falando. Não, lá mas de cima. B e quem? A B é paralela. Paralela. Paralela com quem? Calma aí. Vamos ver. A B é paralela com a F? Pessoal, por favor. A B... Não, é F. Tava F. certo, falei errado. Eu falei errado. Vamos lá, então. E e F são paralelas. Ó, presta atenção. E e F são paralelas, as duas aqui. Tá indicado aqui, ó. E paralela a F. Agora, se eu pegar a reta B, qual é paralela a B? C. Então, ó. A C e a D. É paralela a C. Então, B é paralela a C. Beleza. Qual outra eu tenho ainda? Eu sei que a B é paralela a C. E a C é paralela a quem? A C é paralela com D. C é paralela com D. Para com D. Ó, ficou quase a música, né? Ó, C paralela com D. Para com D. Para com D. Para com D. Então, a C é paralela a D. Qual outra reta eu tenho? Paralela, no caso. Quais outras paralelas eu tenho? Não, já foi. Ó, pega a visão. E e F, ok. B e C, ok. C e D, ok. Eu tenho B e quem? O B e D. B e D. B e D. É aquela mesma ideia dos pontos. Então, se você já pegou B e C, vem aqui, ó. Vem aqui, B e C, pega todas com B. B e D. E depois você faz C paralela com D. Para com D. Tá? Beleza? Sim. Ok? Sim. Ok. Vou só registrar esse momento aqui de 28 alunos. Tirar aqui. Parabéns, professor. Ó, já tá falando aqui já, ó. Tá? Vamos lá. Então, nós temos essas paralelas. Você poderia escrever ainda, olha que bacana. A B não é paralela com C? E a C não é paralela com D? Então, você poderia escrever isso daqui, ó. Ó, que a B é paralela com C, que é paralela com D. Entenderam? Você pode fazer isso, tá? Tô só colocando, você pode, mas nós não vamos deixar, tá? Mas você pode escrever. Se você tem mais de duas retas, elas sendo paralelas umas com as outras,
você pode ir colocando tudo, ok? Beleza. Escrito as paralelas. Agora eu quero as agora as perpendiculares. Quais são as perpendiculares? Alguém fala? Aí assim. FE, FB, A e B? FB, F e B. B. Opa, FB é perpendicular, ó. Ó o ângulo de 90 aqui, ó. Agora, quem tá falando a letra A não é perpendicular a nenhuma, pessoal, tá? A A não é perpendicular a nenhuma, tá? Nenhuma. Então, vamos lá. Vamos começar pela reta E. Vamos começar pela reta E, tá? Ó, a E, ela é perpendicular a quem? A B. Então, ó, AC, a E é perpendicular a B. Depois, a E AC, é perpendicular a C e a E é perpendicular AD, a D. E agora, com a F. A F é perpendicular a B. A F é perpendicular a C. E a D? F é perpendicular a D. Certo? Sim, Tranquilo? sim. Beleza. deixa eu anotar agora. Calma aí, tem mais uma coisa ainda. Quem que tá faltando para nós falarmos aqui? Falamos de paralela, perpendicular e Concorrente. Oblíqua. Falta oblíqua. concorrente não. Por que concorrente não? Quando eu falo perpendicular e oblíqua, eu já estou me referindo que ela é concorrente. Ou melhor, se elas não forem paralelas, elas já são concorrentes. Então, nós vamos utilizar já sempre perpendicular ou oblíqua, tá? Tá. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar das oblíquas. Quais são oblíquas? Quais são oblíquas? AC, AC é oblíquas, então aqui nós vamos escrever assim, ó. A, E, C. Quem mais? AD, D. A, E, D. E quem mais? AE, E A, E. A, E, E. É isso, tá? Então, oblíquas é meio que tipo concorrente? Não, oblíqua é concorrente. Ah, entendi. Entenda aqui, ó. Se nós falarmos em concorrentes, ó, concorrentes, nós estamos falando, nós vamos abrir para perpendiculares, e nós vamos abrir para Oblíquas. oblíquas, tá? Entenda isso. Então, se eu falar em concorrente, eu estou falando dessas duas, ok? Agora, ó. Na página 132, tá pedindo justamente ali para vocês, ó. Identifique no esquema 3 pares de retas paralelas e depois concorrentes. Quando ele fala concorrentes ali, você pode utilizar tanto a perpendicular como a oblíqua. Ele não se referiu qual especificamente ele quer. Então, ali, ó, você escolhe 3 pares dessa e 3 pares aqui e escrevam ali, tá? E aí, na página 133,
Já vamos começar a fazer aí os Como, exercícios. professor? Fala Tá? de novo o que é para fazer? Ali, ó, na página 132. Aqui, ó, na página 132, ele está pedindo paralelas, 3 pares, e concorrentes, 3 pares. Escolha 3 pares aí e escreva. Pronto. Pronto. Beleza. Agora vamos lá, página 133, podem fazer o exercício 1 e 2. Qual que você não entendeu, Ana Júlia? Aqui, pessoal, ó, aqui, Ana Júlia, na página 132, o exercício está pedindo retas paralelas. Aqui, as retas paralelas que nós temos. E depois ele pede as concorrentes. As concorrentes nós temos essas e essas. Professor, Oi. não, aqui tá falando da T. Aí a T é pra ver por quais pontos que ela passa. A S e a R. Coloca também? Só um pouquinho. A reta T. Passa pela C, pela E, pela F e pela H. E a S e a R passa também? Que ele está passando por cima dela. Não, a F, ela passa pelo ponto F, mas não é para você colocar o R ali, porque o R indica reta. Nós estamos querendo. Entendi. Obrigada.
Professor, Oi. não entendi o exercício B. Então tá, por exemplo, ó, quantos pontos são comuns às retas RS? Se você pensar a reta RS, tem ponto em comum as duas? Os pontos que estão na S também estão na R? Não. Não, então 0 pontos. Agora, por exemplo, eu tenho algum ponto na T que também está na S? Sim, Qual? o C. É essa a ideia. Podemos fazer a 1? Sim. Então vamos lá. Número 1. Observe a imagem ao lado e responda aos itens. Determine por quais pontos passa a reta. A reta R. Quais pontos estão na reta R? Por quais pontos a reta R passa? F, G. Exatamente, ó. Reta R aqui, F e o G. Perfeito. F e G. Só um detalhe, olha o que o exercício nos deu aqui. Fala para mim o que isso daqui significa mesmo. Uma reta paralela. Quem é O paralela? R e o S são... O R e o S. R e S são paralelas. Perfeito. A reta T, quais pontos passa pela reta T? Ou melhor, a reta T passa por quais pontos? Passa pelo H, pelo C, pelo E e pelo F. C, E, F e H. C, E, F e H. H. Perfeito. A reta S passa por quais pontos? C, A, B. A, B e C. E a reta U, por quais pontos? A, A, B, G, H. D, A, G D. e H. Por que B? Olha o B onde está, onde a reta U está passando. Olha o B onde está. A reta U não passa por B. Mas e o D, professor? Tem um ponto D ali? Ah, tem um ponto D. Sim, tem um ponto D no Ele meio. aqui, tá certo. Tem um ponto D aqui, desculpa. E eu entendi que vocês disseram B. Não, perfeito. Então, Não. A, G, H, E, D. Perfeito, então. Ótimo. Show de bola. Agora, número 2. Ou melhor, a letra B. A letra B fala o seguinte. Quantos pontos são comuns nas retas? R, E, S, S, Nenhum. S, E,
T, C, R, E, T, S, E, U, A, E, U, I, T, G. E, U. Ó, presta atenção. Eu quero que vocês percebam mesmo, que todas as retas estão com letras o quê? Minúsculas. Minúscula. E os pontos estão com letras? Maiúsculas. Maiúsculos. Beleza. Agora vamos lá, na letra B, então. Quantos pontos são comuns às retas RS? As retas RS têm algum ponto em comum? Não. Não. Então a resposta aqui é 0. As retas ST, vamos olhar aqui, ó. A S é essa e a Tem T é essa. Quantos pontos? 1. 1, C, que é o ponto C. Mas aqui só a quantidade, 1. A reta RT, R e T. Ó, a reta R aqui e o T aqui. Quantos pontos comuns? 1. 1, que no caso é o F. S e U. S 0. U aqui. Não tem nenhuma? Não, calma aí, tem sim A. Tem o ponto A. tem sim o A. Beleza. R e U. R aqui e U aqui. Tem quanto? Tem O o G. G, 1, que é o G. G, T e U. 1. G. T e U. E 1 também, que é o G. Perfeito. Letra C. Em qual reta está contido AB? Olha que legal esse exercício, hein? Essa letra C. A letra C, então, ele está pedindo S. o AB, ele pede o EF, ele pede AD e FG. AD e FG. Então, vamos lá. Em qual reta está contido AB? O que isso daqui significa mesmo, esse AB? Os pontos. Mas ele tem esse risquinho em cima. O que indica aquele risquinho? Retas. As retas. Segmento. Segmento. Um segmento Segmento. de reta. Segmento. Então, Segmento de reta. Então, eu vou olhar, vou procurar o segmento AB. Tá aqui o segmento AB. Em qual reta está contido? S. S, S. E o segmento EF? está na T. reta T. T. E o segmento AD? U. U. U, E o segmento FG? T. R, Não. E... Não, tá na R. R. Tá certo. R, desculpa. Perfeito. Perfeito, então. É isso aí. Exercício muito massa esse, eu tá? achei que estava errado. Então. Ô, professor, Ah, tipo, aquele negócio de... Ai, aquele negocinho que você tava falando, tipo, que tem em cima do AB ali, que indica ponto? não, isso aqui indica Segmento. segmento de reta. Ah, tá. É um segmento de reta limitado pelos pontos A e B. Ah, entendi. Tá? Obrigada. E a letra D agora. Quais pares de retas são concorrentes? O T e o E, quer dizer, o T e S, o TR e o TU. Então vamos lá. Quais pares de retas são concorrentes? Vamos pegar pelo U primeiro. Nós temos U, E, T, S. U e S, ó, são concorrentes. Nós temos U e R, U e R. Depois nós temos o U e S. U e S. Tá? porque Agora... essa... Hã? Pensei que era só as oblíquas. Não, porque ele está falando o quê? Concorrentes, tá? Tinha esquecido. Então, U e S, U e R, U e T. Beleza. Tá?
Isso, perfeito. Então, ó, ele falou concorrentes, ele não falou oblíquo ou perpendicular. Então, estou colocando todas as concorrentes. Beleza. Com a U, nós já fizemos todas. Agora, vamos lá com a T. A T ela é concorrente ao S, T e S, e depois T e R, T e R. E eu posso colocar T e U de novo? Não, porque você já colocou. Não, porque eu já coloquei U e T. Então, eu não preciso colocar T e U de novo. Agora, vamos para a reta S. A reta S, ela é perpendicular, ela é concorrente a T, mas eu já coloquei aqui. Ela é concorrente a U, mas eu já coloquei aqui. E ela é concorrente a R? Não, ela é paralela com a R. Ela é paralela a R, aqui, ó. E agora, se eu pegar a R, ela é concorrente a U, mas já está aqui. E a R é concorrente a T, que também já está aqui. Ó, RT já está aqui e ela é paralela a S. Então, são esses 5 pares aqui. É gostoso fazer isso, hein? Esses exercícios são legais. Número 2. Na imagem a seguir... Espera aí, só um pouquinho. Na imagem a seguir, as retas R, S, T e U são concorrentes. Na imagem a seguir que nós temos ali, número 2, já é outra figura. Quais pares de retas são perpendiculares? Pode O apagar. TS? Espera aí, vou apagar esse daqui. Já fizeram essa número 2 ou não? Não. Já. Faça então, tentem fazer aí rapidinho. Tá bom. Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, na número 2, a seguinte imagem. Nós temos uma reta U. Nós temos a reta S. Nós temos a reta T. E aqui nós temos uma reta R. Tá. Aqui está dizendo que é 30 graus, aqui 60 graus e aqui 30 graus. Beleza. A pergunta na letra A. A pergunta na letra A. Quais são perpendiculares? Pessoal, para uma reta ser perpendicular, ela tem que ter quantos graus? Na hora que elas se cruzarem? 90 graus. 90. 90 graus. Eu sabendo que aqui mede 30, aqui 60 e aqui 30, tá? Olha lá, o Gustavo já pegou a visão. Ele está falando S e U. Por que, Gustavo, você está falando S e U? Porque se eu... No caso que somando as duas dá 90. 30 com 60 vai dar 90. Então, ó, S é perpendicular a U. E eu tenho outra? Sim, o A RT. Ana falou ali, que é a T, O RT. T perpendicular a R. Porque 60 com 30, 90 também. Perfeito. E a letra B? A letra B, ele está pedindo que são oblíquas, pessoal. Oblíquas, vamos lá. TS. Hã? TS. TU. Ó,
vamos pegar da U. Se eu cruzar a reta U com a reta T, então é U e T. Depois, U e R. Não posso colocar. Opa, U e S. U e S não, desculpa. Porque ela tá aqui, ó. Né? Então, U e R. U e R. U e R. Beleza. Se eu pegar a T agora, T e S, T e S, e o T e R? T e R eu não posso. E se eu pegar o S? O S e o R pode. E R. Certo? Perfeito, então. Muito bem. Show de bola. Estou gostando de ver a participação. Ô, mãe, o que você comprou? Ó, peraí. Aquele dia era Coxinha para fritar. Toma. Quem que vai comer? Eu, vocês não. Eu vou comer tudo aí. Tudo. Eu amo coxinha. Eu amo coxinha. Comer tudo. Pessoal, agora ainda tem uma... Eu amo coxinha. Eu não divido. Não divido. Coxinha, não. Eu divido a minha mãe com vocês. Eu deixo ela uma semana na casa de cada um dia na casa de cada um, mas a coxinha eu não divido. Sério, a coxinha não. Vocês comem a coxinha como? Vocês mordem primeiro na parte de cima dela ou na parte de baixo? Na parte de baixo. Na parte de baixo? Uhum. Eu como com ketchup, a ponta. Aí, eu como a coxinha de primeiro a lado. parte de cima, porque daí o melhor fica por último. Ó, a coxinha assim, ó, eu como ela assim, ó. De lado. Eu como a parte de cima. É a de pizza e de Eu carne. sou diferentão. Eu como de lado, coloco pimenta e como de lado. Pronto. Professor, Ó. professor, Ah, não é a professor. sua coxinha, é a nossa coxinha. negativo. Negativo. Vou comer tudo aquilo ali hoje. Hoje. Não vou nem almoçar, vou só comer coxinha. É a nossa coxinha. Ó, vamos lá. Professor, o que eu perdi? O que você perdeu? Nada. É porque meu meat tinha caído. Ah, não, eu mostrei só um saco de coxinha aqui que minha mãe acabou de comprar para mim comer depois. Ah, tá. Então, pessoal, seguinte agora, ó. Eu vou explicar para vocês rapidinho essa parte de polígonos também, que vocês já conhecem, tá? Mas vou explicar, vamos falar sobre. E aí essa página que faltou, depois eu deixo como atividade para vocês resolverem. E aquela lista eu corrijo hoje depois da explicação dos polígonos. Então vamos lá, ó. Eu quero todo mundo acompanhando ali na página 137. Você vai vir aqui em casa, Eduardo, a hora que você vir, não vai ter nem o cheiro da coxinha. Eu vou comer até o cheiro dela. Até o cheiro da coxinha eu vou comer. Então, página 137. Rapidinho aí, todo mundo. Vamos lá. A coxinha superou o bem lindamente da Laura. Coxinha não tem pra ninguém, né? Coxinha é top. Então, vamos lá. Página 137. Polígonos. Observe algumas figuras geométricas espaciais e suas planificações. Então, nós temos ali, primeiro, tá? Nós temos primeiro, qual é aquela figura ali? Aquela figura geométrica espacial, qual é?
A primeira ali, qual que é? Paralelepípedo. Perfeito. E a segunda? Pirâmide. Pirâmide. Ótimo, ótimo. Lembrando que elas são figuras geométricas espaciais, porque tem 3 dimensões, ok? Agora, se você pegar aquelas figuras e planificar elas, dá uma olhada lá, ó. Note que essas planificações são compostas somente de figuras geométricas planas, cujo contorno é formado apenas por segmento de reta. Então, as planificações, página 137, as planificações, tá, dessas figuras geométricas espaciais, ou seja, as figuras geométricas espaciais, elas são formadas por polígonos. No caso do paralelepípedo, Professor, quais polígonos formam um paralelepípedo? Como é que é? O paralelepípedo, ele é formado por polígonos. Imagine a junção de polígonos. Você foi dobrando ali. Isso, 6 polígonos. Mas quais polígonos formam o paralelepípedo? Ó, essa é a planificação. Muito bem, essa é a planificação. Quais são os polígonos que aparecem aqui? Ou seja, quais são as figuras, tá? Polígonos são figuras. Poli vem de muitos e gonos de ângulos, tá? Então, nós temos quadrado, 2 quadrados e 4 retângulos. E para a pirâmide, quais são os polígonos que formam a pirâmide? professor, e a página 135 e 36? É tarefa? Eu vou deixar para vocês fazerem depois. Isso aí amanhã eu mando como tarefa para vocês. Ok. Amanhã? De novo, a pergunta. Tava travando, eu não entendi. Tranquilo. Amanhã tem aula de matemática, né? Não live, aula mesmo. Não live. Tem, né? Acho que tem. Tem sexta-feira que não tem aula. Isso. Então vamos lá, pergunta novamente. Quais são as figuras geométricas, né, que são polígonos que formam a pirâmide? Naquele caso ali, o triângulo e o pentágono. Perfeito. Perfeito. Então, ali embaixo em amarelo, ó, apesar de já estar em amarelo, mas grife aí, puxa uma flecha, faz alguma coisa aí para vocês lembrarem. Polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Então, dá uma olhada para o quadrado, para o retângulo, para o pentágono, para o triângulo. Não tem segmento de reta se cruzando ali. Ele se encontra no lugar chamado vértice e forma ângulo, mas não tem cruzamento, tá? De segmento de retas. Então vamos lá. Polígono. Polígonos. Exemplo. Ixi, meu canetão acabou. Aguenta aí, rapidinho.
Olha lá, olha lá, olha ali. Voltei. Então vamos lá. Polígonos. Eu não vou escrever o que está escrito ali. Polígono é uma figura geométrica fechada, que os segmentos não se cruzam. Vou dar exemplo aqui, ó, de polígonos, tá? Ó. Polígonos. Exemplos. Ah, antes de exemplos, vamos fazer isso daqui, ó. Polígonos. Poli significa muitos. E gonos, ângulos. Tá? Ou seja, vai ser uma figura formada por muitos ângulos, né? Então, exemplos. Exemplos. O quadrado. O retângulo. O triângulo. Tá? Porque, ó, nós temos os vértices. Nós temos os vértices e a formação de ângulos, ó. Ó, a formação de ângulos. E aí você tem pentágono, isso aí vai aumentando daí. A quantidade de lados, você vai ter nome para essas figuras. Agora, os não polígonos. Ó, não, vou até escrever lá em cima. Ó, quando não é polígono. Não polígonos. Não polígonos. O primeiro exemplo ali, ó, não é polígono, pois o contorno não é formado apenas por segmentos de reta, tá? Ou seja, se você tiver algo assim, ó, aqui você tem um segmento de reta, por exemplo. Mas, ó, isso daqui, tá? É como se fosse a metade de uma circunferência, né, ó? Imagina aqui, ó, a metade de uma circunferência, tá? Isso daqui é um não polígono, por quê? Tem uma parte o quê? Um não polígono, ele vai ter uma parte curva, tá? Se tiver uma parte curva, ele é um não polígono, tá? Porque todos esses aqui, ó, são segmentos de retas. Nós não colocamos, mas é, por exemplo, A, B, C, D. A, B, C e D. A, B, C. Por exemplo, nós temos sempre esses segmentos, tá? Que formam os ângulos. Enfim, aqui nós não, essa parte não é segmento, tá? Então ele é um não polígono. Outro exemplo de um não polígono, se nós tivermos algo assim, ó. Tá? Por que que esse é um não polígono? Os segmentos estão o quê? Se cruzando, tá? Eles estão se cruzando, então é um não polígono. Então, um não polígono, ele tem parte curva e segmentos se cruzam. Ok? Tranquilo até aí? Para classificar em polígono e não polígono? Beleza? Ok.
Agora, pode apagar esse daqui. Isso aqui é só para identificar o que é e o que não é polígono. Pode apagar? Ainda não. Os do... Polígono não, polígono não. Poliedro. Polígono Não, polígono não. poliedro. Polígono, Eduardo. Polígono é figura geométrica plana. Poliedro é figura geométrica espacial. Plano, 2 dimensões. Espacial, 3 dimensões. Pode apagar? Agora, elementos de elementos de um polígono. A, B, C, D e E. Beleza. Quais são os elementos de um polígono? Tá? Segmentos de retas. Segmentos de retas. Fala para mim, quais são os segmentos de reta desse polígono? Os segmentos de retas são os que formam esse polígono, né? E quais são os segmentos de retas que formam este polígono? Pessoal, aqui, ó. Segmentos de retas que formam um polígono. A e quem é segmento aqui? A e B. Então, ó, A e B. Depois, B e C. B e C. Depois, C e D. C e D. Depois, D e E. D. D e E. E depois, D e A. e A. Beleza. Beleza. Esses são os segmentos. 5 segmentos. Ok? 5 segmentos. Para esse polígono aqui. E esse polígono tem quantos lados? 5. 5 lados. Eu tinha falado todos os segmentos e eu tava com o microfone desligado. Nesse polígono, nós conseguimos determinar também os vértices, tá? Quais são os vértices desse polígono? 5. 5 são a quantidade, mas quais são? A, B, C e D. C, D e E. Beleza. Ó, vocês estão mandando com letra minúscula aí. Vocês estão mandando com letra minúscula, mas eu espero que vocês entendam que se falar em vértice é maiúsculo porque são os pontos, tá? E nós temos também os ângulos, tá? Que no caso é este ângulo aqui, este e este. Aí, 5. Aí nós temos 137 a parte. Aqui nós temos os ângulos ABC, BCD, CDE, DEA, EAB. Não vamos ficar colocando todos esses ângulos,
mas vamos apenas escrever que nós temos 5 ângulos nesse polígono. Então, perceba que um polígono de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem 5 segmentos de retas, que são os lados, ele tem 5 vértices e 5 ângulos internos. Ok. Esses são os elementos de um polígono. Aí, pessoal, falando em polígonos, nós podemos classificá-los, tá? Como assim, professor, classificá-los? Agora há pouco, nós não tínhamos retas concorrentes e nós classificamos essas retas concorrentes em quê? Elas podem ser o quê? As retas concorrentes, elas podem ser o quê? Oblíquas ou... Peraí, deixa eu ver. Eu esqueci o nome. Pesquisa aí. Perpendicular. Perpendiculares. Então, as retas concorrentes, elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Os polígonos, ó. Polígonos, eles podem ser... Presta atenção nessas duas palavras. Eles podem ser convexo e não convexo. Não convexo. Agora vamos ver o que é cada um deles. Primeiro, nós vamos falar dos convexos. Polígonos convexos. Vamos pegar um exemplo aí. Exemplo. Para que o polígono seja convexo, pessoal, quando você tiver um desenho de um polígono, tá? Seja ele como for, tá? Seja ele o polígono que for, tá? O interessante aqui é que, se você pensar segmentos de reta aqui dentro dele, tá, ó. Se você pensar segmentos de reta dentro desse polígono, todo o segmento sempre vai ficar dentro dele, tá, ó. Estou traçando segmentos de retas dentro desse polígono e o segmento todo está ficando dentro dele. Agora, professor, não ficou claro para mim. Não? Então, presta atenção agora. Ó. Do não convexo. Como que seria o polígono não convexo? O polígono não convexo é aquele que vai acontecer isso daqui, ó. Olha só. Ah, professor, eu consigo um segmento aqui, ó, que fica dentro do polígono, ó. Beleza. Você consegue um segmento que está ali dentro. Mas você pode ter ainda um segmento. Ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Entenderam? Ficou mais claro agora o que é um convexo e um não convexo? Não entendi o do não convexo. Outro exemplo de um não convexo. Eu tenho isso daqui, é um polígono. É plano, tem os vértices, tem os segmentos de retas, tá? Mas, para mim identificar se ele é convexo ou não convexo, o que eu tenho que fazer? Imaginar segmentos de reta dentro dele, ó. Ah, ó, segmento de reta, ó, tá ficando tudo aqui dentro, ó. Só que se você conseguir algum segmento de reta que ele faça
fora, os 2 pontos estão dentro, ó. Os 2 pontos estão dentro do polígono, mas o segmento está passando um pedaço fora. Aí ele é considerado não convexo. Esses 3 aqui, ó, nenhum o segmento vai ficar um pedaço fora. Só se você colocar o ponto para fora, mas não é isso o caso. Nós temos que pensar os pontos dentro, tá? E o pedaço do segmento fora. Aí ele é considerado não convexo. Ficou claro? Mais ou menos. Por que mais ou menos? O que não ficou claro? Eu não entendi na parte do convexo, que pode que corta ele assim. Tem que cortar ele igualmente? Simétrico? O convexo não pode ter um segmento de reta que vai ficar uma parte fora. Olha aqui, olha para o não convexo primeiro. Dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho os 2 pontos dentro e quando eu ligo esses 2 pontos, que eu tenho esse segmento de reta, eu tenho uma parte dele fora do polígono. Nesse daqui não tem como acontecer isso. Ó, eu posso ficar traçando segmentos de retas aqui dentro, ó. Todos vão ficar aqui dentro, ó. Não vai ficar nenhuma parte fora, ó. Já esses daqui acontece isso. Um outro exemplo. Pegar uma bandeirinha de festa junina, ó. Isso aqui não é bandeirinha de festa junina? É um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ah, professor, ó, tracei um segmento de reta aqui. Beleza. Ah, mas se eu traçar um segmento de reta aqui, ó, parte desse segmento tá fora. Aqui, ó. E aí, estando fora, ele é considerado não convexo, tá? Ah, agora entendi. Beleza, então. Vão anotar? Não sei se vocês vão anotar ou já anotaram. Professor, correção de qual folha que você vai fazer? Hã? Correção de qual folha você vai fazer? Não, eu vou falar. Pode apagar essa parte aqui? Pode. Sim. E ainda dos polígonos, nós podemos ter os polígonos regulares. Nós podemos ter os polígonos regulares. Olha o que eu vou escrever para polígono regular. Colocar entre aspas ali que os polígonos regulares são os bonitinhos. Como assim? Não é nem bonitinhos, não, bonitinhos mesmo, tá? Por quê? Para lembrar que é os bonitinhos. Por que é os bonitinhos? É aquele que tem todos os lados de mesma medida, assim como os ângulos. Então, o polígono regular, ele vai ter todos os lados de mesma medida. É todos aqui, tá? Tá escrito todos. Ele tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos também de mesma medida, tá? Um quadrado, por exemplo, ele é o exemplo
mais legal de um polígono regular. Por quê? Então, vamos aqui, exemplo. Se você pegar um quadrado e falar que o lado dele mede 4, quanto vai medir esse lado aqui de cima? 4. E esse lado aqui? 4. E esse 4. lado? 4. 4. Já que é um quadrado, aqui é um ângulo de 90 graus. Quanto vai ser aqui? 90 graus. E aqui? 90. E aqui? 90. Então, ele tem todos os lados de mesma medida, assim como os ângulos. Todos os ângulos também de mesma medida, tá? Então, aqui nós falamos hoje de polígonos. Polígonos. Nós tivemos, então, os polígonos convexos, tá? Quando você traça segmentos de retas e todo o segmento fica dentro dele. E nós tivemos o não convexo, quando você traça segmento de reta e parte desse segmento fica fora. E aí nós temos também os polígonos regulares, que são os bonitinhos, tá? Por quê? Vai ter todos os lados de mesma medida e todos os ângulos também de mesma medida. Certo? Tranquilo até aí? Tudo bem? Certo? Aí, pessoal, aí, se não der tempo de corrigir se não der tempo de corrigir hoje, eu corrijo na próxima aula, podem ficar tranquilos, tá? Inclusive, pelo que eu estou entendendo aí, pelo que eu estou vendo aí, muitas pessoas não fizeram, porque vários estão me perguntando, que lista, que lista, que lista? Então, ó, eu vou escrever aqui, ó, lista do dia 16/7, na Iônica. Eu fiz no dia. Sim. Quem não fez, faça ela amanhã para nós corrigirmos segunda-feira, tá? Professor, eu tinha grampeado a lista para não perder os papéis. Aí eu perdi a lista grampeada, aí acabei de achar. Tá. Então, ó, vamos só retomar aqui com relação aos nomes. Eu quero todo mundo na página 138 agora. Todo mundo, 138. Isso, valeu, Laura. Isso mesmo, já mandou ali. Todo mundo, página 138. Vamos lá. De modo geral, os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, tá? Polígono que tem 3 lados é chamado do quê? Triângulo. Triângulo. Um polígono de 4 lados é chamado do quê? Quadrilátero. Quadrilátero. Muito bem. Lembrando que isso daqui, ó, quantos lados tem esse polígono? Ó, 3. 2, 3, 4. Ele é um quadrilátero? Não. Sim. Sim. Ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero. A única diferença é que ele é um polígono não convexo, mas ele é um quadrilátero, tá? Ele é um quadrilátero, sim. Um polígono de 5 lados. Pentágonos. Pentágono. Esse é um pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é pentágono. Esse daqui é pentágono? Sim. 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 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, mas ele é não convexo. Não interessa, mas ele é um pentágono. E aí o polígono de 6 lados? Hexágono. 7. Heptágono. 8. Heptágono. Octógono. Octógono. 9. Oneágono. Hexágono. 10. Decágono. Decágono. Muito bem. E assim por diante. Os polígonos são classificados, então, de acordo com a quantidade de lados. E aí ele vai ter um nome. Ok? Nossa.
Alguma dúvida? Não existe de 11, né? Existe de 11, de 12, de 13, 14, Aí 15. se chama do quê? Cada um recebe um nome, tá? Não, mas não é o caso. Não é o caso de nós aqui falando sobre o nome do polígono de acordo com a quantidade. Sim, você pode ter um polígono aí de infinitos lados. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio para vocês rapidinho para a gente finalizar já. Falta 5 minutinhos. Só um instante. Vou espelhar minha tela aqui. Polígono de 80 e 90 lados? Ah, dos nomes. Ah, tá. Ó, estão vendo aí o que eu estou espelhando para vocês? Estão vendo? Tá. Olha só o que eu vou fazer nesse programa. Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar polígono, tá vendo? Eu tenho uma ferramenta aqui, polígono. E eu vou pegar polígono o quê? Regular. Polígono regular é qual mesmo? O bonitinho. O bonitinho, porque ele tem todos os lados e os ângulos de mesma medida. Então, eu peguei um polígono regular. Olha só o que eu vou fazer. Vou marcar esse ponto A e o ponto B aqui. Tá vendo que ele me deu quantidade de vértices? 4, tá vendo? Ó, 4 vértices. Eu vou chamar esse polígono do quê? Quadrilátero. Quadrilátero. Dá uma olhada se eu der ok. Olha lá. Ele desenhou para mim um quadrado. Tá, ó. Posso pegar esse quadrado e... Deixa eu ver se eu consigo mover ele. Olha lá. Consigo mover ele, ó. Tá, ó. Mas ele continua sendo um quadrado, ó. Tá? Beleza? Agora, se eu pegar... Deixa eu ver. Vou apagar esse polígono, tá? Vou apagar aqueles pontos ali. E se eu pegar novamente polígono, polígono regular, e fizer isso daqui, ó. 2 pontos. E agora eu colocar, por exemplo, 20. Eu vou ter um polígono de quantos lados? 20 lados? 20 lados. Perfeito. Terei um polígono de 20 lados. Então, dando ok aqui, olha só. Tenho agora o meu polígono de 20 lados. Tá, ó. Ah, professor, é um círculo? Não, não é um círculo. É um polígono. Porque se eu pegar a ferramenta ângulo, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho a formação de um ângulo ali, ó. 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 Verdade. 162 graus esse ângulo. Então, quer dizer, não é um círculo. Porque se fosse um círculo, olha só, eu vou tentar colocar um círculo por cima daquele ali, tá? Por cima desse polígono. Ó, não vou conseguir exatamente, mas dá uma olhada. Vamos ver se eu consigo mover ele para jogar ele em cima. Ó, dá uma olhada. Parece um círculo, mas não é. Que se você olhar, tá vendo que ele tem essas aberturinhas aqui? Então, aquele polígono ali não é, tá? Isso daqui não é um círculo, é um polígono de 20 lados, que só para curiosidade de vocês, chama icoságono, tá? Beleza? Icoságono. Nossa. Icoságono. Existe de 100 lados, existe de quantos lados for? Como que se chama de 1000 lados? Ah, não, mas aí isso não vem ao caso nós falarmos o nome. Confesso que até eu não sei o nome de um polígono de 100 lados, porque é pouquíssimo utilizado, não tem nem a necessidade. Beleza? Então, alguma dúvida com relação a hoje? A aula de hoje? Não? Tranquilo?
Amanhã vou dar as atividades para vocês fazerem. Façam, pessoal, por favor. Façam. Beleza? Valeu, então. Tchau, tchau. Bom almoço. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Um abraço. Fui!